Olá, pessoal, graça e paz. Melhor dia, na graça do Eterno. Nós não nos cansamos de fazer essas publicações. Na realidade, você que não consegue aceitar essa verdade, você é livre para dar o seu dinheiro a quem você quiser, você é livre para fazer o que você quiser do seu dinheiro, né? Mas nós continuamos as nossas publicações. Para alguns parece coisas repetitivas, certo? Mas nós temos o dever, nós fomos chamados para expor essas verdades, né? Já que muitos dos religiosos dizem que amam a palavra, que são a favor da palavra, que obedecem à palavra, então nós não estamos compartilhando ideias próprias, mas estamos com uma mente iluminada, compartilhando verdades bíblicas que são impossibilitadas de ser enxergadas, né, pelas pessoas que estão dentro do sistema religioso por causa dos seus líderes, as suas lideranças que fazem da palavra um meio de vida, juntam tesouros na terra, compram terras e mais terras, se tornam bilionários, e as pessoas que seguem esses líderes cegamente não têm a capacidade dada pelo Espírito de enxergar essas verdades. Nós estamos aqui para compartilhar essas verdades. Verdades que estão na Bíblia. A Bíblia expõe estas verdades. Não são verdades minhas, são verdades bíblicas. E a partir do momento que você crê que a Bíblia ela é palavra de Deus, então você tem que observar a verdade de Deus nesta palavra que é a Bíblia. Assim, então, está aqui. Eu quero falar da maldição, a maldição do livro de Malaquias. Porque os líderes religiosos dos dias atuais, eles dizem para as pessoas de suas denominações que se as pessoas não derem o dízimo em dinheiro, que essas pessoas estão roubando a Deus e que essas pessoas serão amaldiçoadas, né? Segundo esta palavra que está aqui escrita no livro do profeta Malaquias, profeta do Antigo Pacto. Lembrando que ninguém aqui no Brasil e nenhuma outra nação teve a ver com esse pacto. Esse pacto não foi feito conosco. Nós nunca estivemos debaixo dessa aliança. Esta aliança, este pacto antigo, ele foi feito com a nação de Israel, com o povo de Israel, por meio de Moisés. E quando nós começamos a explicar essas coisas, soa como ameaça para os líderes religiosos que tiram proveito da falta de entendimento de alguns irmãos. Mas aqui é muito simples de entender. Olhe só, aqui já está aqui a Bíblia aberta em Malaquias, no capítulo 1, no versículo 1. E eu quero ser breve nessa live, detalhando aqui uns 3 a 4 versículos. E não vai precisar você
se esforçar muito, porque está bastante explicado, certo? Então, para começo de história, Malaquias 1, aqui, eu repito, né? Pode parecer repetitivo essa publicação, mas ainda existe aí nas redes sociais líderes religiosos que estão incessantemente usando esse livro para chamar pais de famílias, pessoas de bem, de ladrões. Ah, você é ladrão, você não está dando dízimo, o dízimo é de Deus e você é ladrão, você está roubando. Você está roubando. E não tem momento nenhum na palavra Deus pedindo dinheiro a alguém. Não tem. Como eu falei há poucos instantes, este livro aqui de Malaquias é um livro do antigo profeta Malaquias, que é um profeta do antigo pacto. Certo? Então era uma palavra aqui para Israel do tempo dos profetas, lá do tempo dos apóstolos, do tempo até mesmo do Messias. Então era uma palavra para aquele povo. Especificamente para o sacerdote que estava fazendo os levitas errarem e estava também fazendo a nação errar. Os sacerdotes do antigo pacto, sacerdote levítico, eles não estavam fazendo as nações errar. Eles estavam fazendo a nação errar. Por aí você já começa a observar que não tinha a ver nem com as outras nações da época dos profetas. Porque existia, né? Existia o Egito, existia a Síria, existia outras nações, mas em específico essa aliança foi feita com os hebreus, o povo de Israel. Então o peso da palavra na boca do profeta Malaquias, como diz aqui o versículo 1 do capítulo 1 de Malaquias, era contra Israel. Não era contra Israel e outros povos. Era contra Israel. Eu estou focando aqui bem detalhado aqui para que você perceba o que eu estou falando, que não tem como você não enxergar essa verdade. O peso da palavra de Deus na boca do profeta Malaquias era contra quem? Era contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Tá bom? Contra Israel. Em específico, contra os sacerdotes que eram os guias. Eram os guias segundo a lei. Olha só o que diz o versículo 6, olha só. O filho honrará o pai e o servo seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó quem? Sacerdotes, que desprezais o meu nome e dizeis, em que desprezemos o teu nome? Olha só, era uma palavra contra o sacerdócio levítico e a nação que estava errando por causa dos sacerdotes. Olha só aqui o que revela o capítulo 2, no versículo 1 e 2. Olha só. E agora, ó sacerdote, este mandamento vos toca. Algumas outras traduções dizem: este mandamento é para vocês, é para vós. Se o não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei maldição contra o Brasil, contra a China, contra os Estados Unidos, contra... É assim que está escrito?
Não, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já tenho amaldiçoado, porque vós não tendes, não podes isso no coração. Por aqui você já começa a entender que quem estava roubando a Deus aqui era os sacerdotes, fazendo com que o povo também fizesse o mesmo. Roubando o quê? Roubando o direito do órfão, roubando o direito da viúva, roubando o direito que foi dado também a Deus, foi dado também por Deus aos estrangeiros. Estrangeiros que se achegavam à nação, que se achegavam a Israel. Certo? Todos os estrangeiros que se achegavam a Israel, que abraçava a aliança, que passava a viver ali na terra, que passava a viver ali junto com o povo ali daquela terra, também passavam a ter o direito dado pelo próprio Deus de comer da colheita, de comer dos dízimos, né? De viver ali, tanto eles como seus filhos, pobres, viúvas, estrangeiros, certo? Então, dá para você perceber aqui que é um texto que não fala de mim, não fala de você. E eles continuam mentindo, transformando essa verdade aqui em mentiras, tá bom? A maldição deste livro aqui era para os sacerdotes e o povo de Israel que estava indo segundo o erro dos sacerdotes. Vamos ver aqui no capítulo 3, aqui no versículo 8, olha só. Roubarás o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Eu não estou lendo o capítulo todo porque vai demorar muito, mas se você ler, faça um estudo do capítulo do livro de Malaquias todo, que você vai entender o que estava acontecendo aqui nessa época. Aí ele diz aqui, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas alçadas. Olha só o versículo 9, com maldição sois amaldiçoado. Para quem era a maldição do livro de Malaquias, voltando aqui, olha só o que foi que Deus disse na boca de Malaquias para os sacerdotes. E já os tenho amaldiçoado. Tá vendo? Voltando aqui, aí ele diz aqui, olha. E com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Tá vendo? Está aqui no singular. É fácil entender isso aqui. Está no singular, está falando aqui com a nação de Israel, não está falando com você aqui no Brasil. Não está falando, isso aqui era o livro do profeta Malaquias, profeta do Antigo Pacto. A maldição do livro de Malaquias recaía sobre os transgressores da aliança. E quem estava transgredindo esta aliança? Primeiramente eram os sacerdotes fazendo todo o povo errar. Todo o povo estava errando por causa do mau exemplo dos sacerdotes. E outra, meu abençoado, minha abençoada, que está vendo essa live, que vai vir depois desta live, e outra, este pacto foi feito com Israel, dada aos sacerdotes, para que eles não transgredissem e para que eles fizessem o povo andar segundo o que exigia essa aliança. Só que eles eram transgressores, eram homens que corrompiam, homens corrompidos que corrompiam a outros. Também, por causa dos sacerdotes que eram amaldiçoados, também estava recaindo sobre a nação a maldição também. Certo? Esse sacerdócio levítico, ele não existe mais. Não existe mais homem sendo mediador entre Deus e outros homens.
você faça uma leitura com sabedoria na direção do Espírito. Leia lá Hebreus 10, leia Hebreus capítulo 7, que você vai entender acerca do que eu estou te falando. Tá bom? Valeu, abençoado. Curte aí, compartilha e vamos para cima deles, derrubando a corja de cães gulosos.